Com a economia nessa, eu espero, né, que seja o fim da pandemia. A inflação chegou a 2 dígitos, é uma preocupação nossa, não há dúvida. Mas existe a lei da oferta e da procura. Muitos países estão com desabastecimento, já chegam a esse nível de desabastecimento. Nós não temos esse problema ainda. Sabemos que o custo de vida tem aumentado, os mais pobres têm sofrido bastante. O ano passado nós demos auxílio emergencial, gastamos o equivalente a 13 anos de Bolsa Família, mas o Brasil tem que voltar à normalidade. Graças até a medidas econômicas tomadas em 2019, quando o Brasil realmente apontou para a decolagem, né, a questão da economia, até umas medidas pode ser passar desapercebida para muitos, mas na verdade, muitos também, vem aquela questão da liberdade econômica, naquela época chamada de MP, da liberdade econômica, veio em boa hora, ajudou a alavancar os empregos. E vocês podem ver, nós terminamos 2020 com mais gente com carteira assinada que 2019. Isso devemos à equipe econômica, em especial do Paulo Guedes, responsável por essa parte, uma equipe que trabalhou bastante naquele momento, que não deixou de repassar recursos bastante vultosos para estados e municípios, não só para atender a questão da pandemia, bem como uma expectativa de perda de arrecadação, com programas como o BEM e o PRONAMP, né? Um desses que foi proposto pelo senador Jorginho, acolhido por nós. Todo mundo trabalhou muito no ano passado, para o Brasil sofrer o menos possível. Todo mundo esperava que a gente ia cair 10%, caímos 4%, um dos países que menos caiu. Então isso deve aí ao Paulo Guedes, a sua competência e a sua liberdade para trabalhar. Mas sabemos agora que o preço do fique em casa, a economia a gente vê depois, chegou. Temos aí, pelo que tudo indica, reajuste nos combustíveis. Isso eu devo ser ter bola de cristal, nem informações privilegiadas que eu não tenho. É só ver o preço do barril do petróleo lá fora, o comportamento do dólar aqui dentro. Eu não tenho poderes de interferir isso na Petrobras. A Petrobras é uma coisa que eu conversava com o Paulo Guedes, o que fazer com ela, o que propor fazer com ela para o futuro. É um monopólio, a legislação deixa ela praticamente independente. Eu indico lá o presidente, nada mais além disso. Alguns querem que a gente interfira no preço, a gente não vai interferir no preço de nada. Isso já foi feito no passado e não deu certo. No passado de outros presidentes. E não deu certo. Então, infelizmente, pelos números do preço do petróleo lá fora e o dólar aqui dentro, nos próximos dias, né, a partir de amanhã, infelizmente, teremos reajuste no combustível. Prevendo isso, se antevendo a isso, nós discutimos bastante um auxílio ao caminhoneiro. Sabemos que é pouco, R$400 por mês, sabemos que é pouco, mas estamos fazendo isso tudo no limite da responsabilidade fiscal. Privatização é opção? Isso o Paulo Guedes responde para você. Tá? Privatizar não é botar na prateleira e tudo bem não, tá? É complicado a situação. Teria privatizado muito mais coisas se não tivesse essa burocracia toda. Agora, nós estamos no meio do barco, pessoal. Nós aqui, chefe do executivo, os outros poderes, vocês, a imprensa, do Brasil aí agravar a situação, todo mundo vai pagar uma conta bastante alta. E temos também uma questão ideológica pela frente, que a gente vê que cresce no mundo todo, e não é essa a solução. Se fosse, né, estaremos aí elogiando a Venezuela e não criticando como o povo lá vive. Então o momento é de superarmos esse momento, que eu espero que passe, com muito trabalho, com muita responsabilidade, em cima de reformas, como elogio ao Parlamento, a questão dos precatórios, que passou com uma larga margem de votos na comissão aí, semana passada, né? E a gente vai partir, a reforma administrativa, vai continuar andando, a fiscal, entre outras. É a solução que nós temos. Deixo bem claro, a reforma administrativa não mexe com os atuais servidores. Então quem fala que o servidor vai perder algum direito, alguma garantia, não é verdade, quer tumultuar. Nós precisamos de paz, de tranquilidade da nossa parte, muito trabalho. Tanto é que eu convidei o Paulo Guedes para dar em respeito a vocês. Então vocês fazem pergunta para ele, que ele é a pessoa adequada para responder e conduzir o destino da nossa economia. E deixe bem claro,
Paulo Guedes eu conheci praticamente um ano antes das eleições. Uma pessoa que eu deposito total confiança nele. Foi excepcional o trabalho dele em 2019 e melhor ainda em 2020. Estamos no corrente ano com a criação de mais de 2 milhões de empregos. Quem cria não somos nós, é iniciativa privada. Mas se ela só cria porque tem respeito e confiança em nós. E nós faremos de tudo para não perder a confiança do mercado, do investidor e do cidadão de maneira geral. Repito aqui, antes de passar a palavra para Paulo Guedes. Quando se fala em reajustar combustível, não é eu que reajusto, não sou eu. É a Petrobras. E a Petrobras está amarrada também em legislações as mais variadas possíveis. Nós buscamos maneira de minorar esse problema. Tanto é que eu entrei com um processo, chama-se Ação Direta de Inconstitucionalidade por Omissão no Supremo, está indo para 3 meses. O Supremo não se manifestou ainda. Que diz lá, uma emenda constitucional de 2001, que o valor tem que ser nominal. E não é justo o ICMS incidir em cima dos próprios impostos federais, incidir em cima da margem de lucro, bem como no frete. Não é justo o ICMS incidir em cima disso tudo. Deixe bem claro, o governo federal mantém os impostos federais congelados desde janeiro de 2019. É um valor nominal, em real, ou em centavo. Agora, não acontece com o ICMS. O ganho de governadores, toda vez que há algum reajuste na economia, é muito grande. O reajuste no combustível é muito grande. Isso não pode continuar acontecendo, é questão de bom senso. E na crise, quando se aumenta o combustível, não sou eu que aumento, deixo bem claro, os governadores ganham mais ainda em cima desse próprio reajuste. Vamos supor que tenha 20 centavos no preço da gasolina agora, semana que vem. Os 30% do ICMS em média incidem em cima disso. Então cada governador ganha em média mais 6 centavos por litro. Isso não é justo. O governo federal não está ganhando, não queremos ganhar, mas o momento é complicado na economia. O sacrifício tem que vir de todas as partes. E a forma de se calcular ICMS não é equivocada, não, é injusta. Tanto é que temos ação no Supremo, só lamento a demora do Supremo em decidir essa questão. Paulo Guedes, está falando? Bom, o presidente já disse, As reformas administrativas, por exemplo, vou dar um exemplo, reforma administrativa, são 300 bilhões, pelo menos, que nós economizamos para o futuro, sem atingir nenhum dos funcionários públicos atuais, simplesmente pelo disciplinamento e pela meritocracia nas contratações futuras. São 300 bilhões. De outro lado, o presidente, como disse, precisa enfrentar o problema da miséria que se agudizou durante a pandemia. E aí ele precisa de 30 bilhões para dar R$100 a mais no Bolsa Família. E vocês todos sabem que nós já tínhamos previsto R$300 dentro do teto. Estava previsto. Só que o Senado não avançou com a reforma. O Senado não deu a fonte. O Senado não conseguiu avançar com o imposto de renda, que daria a fonte. Então o presidente, a política pressiona o presidente e diz, olha, nós vamos deixar os brasileiros com fome, nós vamos deixar os brasileiros mais simples, mais vulneráveis, justamente sem conseguir usar o gás de cozinha. É preciso dar uma ajuda. Todos sabem que eu defendo o teto. O teto é uma bandeira nossa, de austeridade. Nós somos o país que menos caiu, mais rápido voltou e está crescendo mais do que a média do mundo inteiro. América Latina, Europa, países avançados. Então, nós fizemos um trabalho, justamente com o apoio do presidente, que botou o Brasil em pé. O Brasil está caminhando e vai crescer 5% esse ano, mais de 5% esse ano. Então, quando nós estamos caminhando, alguns ficaram para trás. Justamente como subiu o preço do combustível, subiu o preço da comida. Comida e energia é 50% do aumento dessa inflação toda no mundo. Então, o presidente diz, Paulo, nós vamos tirar 10 em orçamento e política fiscal e tirar 0 no social? Ou é melhor tirar 8 ou tirar 7? Flexibilizar um pouco, mas para atender os brasileiros mais frágeis. E a nossa conversa é sempre muito franca, baseada na confiança. Eu digo, presidente, se a gente fizer uma reforma administrativa que nos dê 300 bilhões, não tem problema dar 30 bilhões para os vulneráveis, para os frágeis. Se a gente avançar com o imposto de renda, por exemplo, que tributa justamente quem ganha 300 bilhões com juros e dividendos, nós podemos ajudar os mais frágeis. Então, nós conseguimos ajudar os mais frágeis fazendo o que nós sempre fizemos, fazendo as reformas, quando a gente avança com as reformas.
A própria Petrobras é um veneno que pode virar vacina. Porque cada vez que o petróleo sobe, o combustível sobe, ela tem um resultado melhor. Se nós levarmos a Petrobras para o novo mercado, por exemplo, que é o que está acontecendo com a Eletrobras, vocês não tenham dúvida, problema de crise hídrica, crise de combustível, tudo isso foram monopólios estatais por 30, 40 anos. Você acha que hoje há mais chance de Foram privatização? monopólios estatais por 30 ou 40 anos. E nós estamos andando nessa direção. Nós estamos fazendo a Eletrobras, nós estamos fazendo Correios. E eu estou propondo, inclusive, isso. Vamos transformar esse veneno numa vacina, igual o soro antiofídico. Você pega o veneno da cobra. Então, houve muita roubalheira na Petrobras, no passado. Muita roubalheira na Petrobras. E, ao mesmo tempo, o preço não para de subir. Não tem competição no setor, o preço continua subindo. Ora, só o BNDES tem uma fortuna, são bilhões e bilhões em ações da Petrobras. Se nós formos para o novo mercado, nós criamos entre 100 e 150 bilhões de riqueza para os brasileiros. Vamos pegar esse dinheiro, vamos ajudar os mais frágeis, vamos acelerar os programas de transferência de renda, vamos fazer os programas sociais. Então, nós temos ferramentas. O importante é que a gente prossiga com as reformas. É como o presidente disse, nós gastamos 2 vezes mais que os países emergentes para proteger os brasileiros. Nós gastamos 10% mais que economias avançadas para proteger os brasileiros. Agora, nós fomos um país que menos se endividou, porque justamente nós mantivemos o tempo todo esse duplo compromisso. Está aqui o dinheiro para a saúde, mas ninguém vai abusar das futuras gerações. Nós não vamos nos endividar em bola de neve como os governos passados faziam. Então, esse equilíbrio, o presidente tem nos apoiado o tempo inteiro para fazer. Só para entender sobre a Petrobras, houve um avanço na proposta de privatização? Não, o presidente, só para entender, nós somos uma aliança de liberais e conservadores contra a esquerda que estava levando o país para o caminho da miséria. Caminho da Argentina, caminho da Venezuela, caminho da miséria, o empobrecimento da população. Nós queremos o caminho da prosperidade. E nós estávamos andando na direção certa. O Brasil já estava começando a decolar quando chegou o Covid. Nós somos o que menos caiu, o que voltou mais rápido e o que está crescendo mais rápido também. E agora, recuperando a economia brasileira, esbarramos nesse problema de alguns que foram deixados para trás. E nós nos endividamos um pouco. A nossa dívida, que todo mundo dizia que ia para 100% do PIB, ela foi de 76% para 81%. Um dos países que menos se endividaram combatendo a pandemia. E gastamos bastante. Por que nós conseguimos fazer esse milagre? Foram as reformas. Nós fizemos uma reforma da Previdência, nós fizemos uma retomada dos leilões de petróleo da seção onerosa, nós temos 540 bilhões de investimento contratado. A história que o Brasil não vai crescer é narrativa política. O Brasil vai crescer bastante. Já está crescendo esse ano e vai crescer o ano que vem. Agora, naturalmente, precisamos seguir com as reformas que viabilizam isso. Você acredita na aprovação da reforma administrativa ainda? Eu acredito, o presidente da Câmara, Arthur Lira, está comprometido com isso. O presidente da Câmara, Arthur Lira, aprovou o imposto de renda, que daí um reforço também para o Bolsa Família. Então, ele está comprometido. O presidente da República também sempre apoiou as reformas. Ele é um político popular, mas ele está deixando a economia ser reformista. Ele não é um populista. O presidente, ele fica num difícil equilíbrio. Porque de um lado os políticos querem botar 500, 600, 700, não é? Tem muito populista aí, candidato à presidência, falando em 600, 700, 800. Mas eles quebraram o Brasil e não fizeram esse auxílio emergencial. Eles quebraram o Brasil e não tiveram coragem de taxar os super ricos. Eles quebraram o Brasil e não tiveram coragem de fazer um conserto dessa roubalheira que foram as empresas estatais. O relator da reforma, ministro, cobrou um empenho do governo para aprovação nessa semana agora. Você acha que o governo nas próximas semanas... Qual o relator? O Arthur Maia. Da administrativa? Exatamente. Perfeitamente, está aqui a palavra do presidente. E esse é que é importante vocês entenderem. O teto é um símbolo. Ele é um símbolo de compromisso com as gerações futuras. Mas se você perguntar para as gerações futuras, nós vamos deixar 17 milhões de famílias brasileiras passando fome? Eles vão dizer que não. Eles vão dizer o seguinte, olha, façam um outro sacrifício aí, por exemplo, a reforma administrativa, que aí vocês poupam para as gerações futuras 300 bilhões. E aí vocês podem dar os 30 bilhões. Então, esse símbolo, que é o teto, nós estamos lutando por ele. Era muito fácil para o presidente chegar e falar assim, o Paulo Guedes vai embora para casa,
eu vou dar 600, 700 para todo mundo. Isso é um governo populista. O presidente não é populista. Ele é popular, é diferente. Ele tem a sensibilidade de saber o seguinte, olha, chegou a hora que nós temos que atender. Tem brasileiro comendo osso, passando fome. A mídia mesmo ficou falando isso aí 3 meses. Tem brasileiro passando fome, comendo ossos. Como é que um presidente da República vai fazer? Ele fica num difícil equilíbrio. A equipe econômica fala assim, vamos dar 300. Aí os políticos, vamos dar 600. Aí ele vira e fala, olha, vamos dar 400? Aí eu, como economista, tenho que avisar o presidente, isso aí nós temos que pedir uma licença porque nós vamos atingir o teto. Ah, podemos reformular o teto. A reformulação é tecnicamente correta, para sincronizar as despesas com o teto. Hoje eles estão descasados, então a periodicidade deles ser casado. Mas é evidente que todo mundo vai dizer, ah, isso é um oportunismo político. Era muito mais fácil para ele falar, olha, eu vou criar uma medida de emergência. Calamidade pública, vou decretar o estado de calamidade pública. Primeiro teve uma calamidade pública pela crise sanitária e agora pelos efeitos da pandemia sobre os povos. Ele podia pegar todo esse discurso da fome e falar o seguinte, olha, vou fazer um orçamento paralelo, vou fazer um orçamento de guerra, igual foi feito o ano passado. Ele não é populista, ele não está fazendo isso. Ele está pedindo justamente o seguinte, como é que a gente resolve esse problema? E aí a economia está dizendo para ele, presidente, vamos avançando com as reformas, se fizermos a administrativa, nós economizamos 300 bilhões. Então qualquer pessoa séria no Brasil vai entender, olha, eles realmente empurraram um pouquinho mais aqui o teto, mas em compensação gastaram 30 e economizaram 300. Então eles estão fazendo o dever de casa. Presidente, Paulo acho que esse conflito está pacificado entre a ala econômica... Só ele que pergunta, eu queria fazer uma pergunta para o senhor. Vamos fazer a pergunta, perfeito. Presidente. Perfeito. No passado, foi proposto a isonomia salarial. O que ia acontecer? O salário mínimo, que ganha pouco, teria um aumento maior. E ia diminuindo os aumentos, quem ganhasse mais receberia menos. Com isso, vocês iam economizar muito dinheiro fazendo a isonomia salarial. Porque isso, ninguém comenta isso, nem a imprensa. A imprensa só faz porque tumultuar. Então, por que não pergunta se isonomia salarial? Por exemplo, o cara ganha 30 mil, ele vai ter um aumento de 10%. O cara ganha 15 mil, vai ter um aumento maior. Então, isso vai igualar a classe salarial. Por que isso não é feito? Isso tem uma explicação interessante para atacar esse problema, que são os super salários. Os super salários. Na administração pública tem super salários. Isso poderia ser feito também dentro de uma reforma, mas nem isso nós estamos fazendo. A sua pergunta é pertinente. A nossa reforma administrativa, ela é tão generosa com o atual funcionalismo que nem isso ela faz. Ela não está atingindo nem os super salários. Ainda assim, só com a gestão efetiva, com a valorização dos quadros públicos, com a meritocracia, nós vamos economizar, no mínimo, 300 bilhões de reais nos próximos 8, 10 anos. 300 bilhões. Eu pergunto, qualquer economista sério, você pergunta, vem cá, você dá 30 bilhões para os mais fracos hoje, para os mais frágeis, para os que precisam de ajuda, mas em compensação você economiza 300 bilhões para filhos e netos? A resposta é sim, presidente. Se for isso, não tem problema. Eu peço a exceção para o teto. Presidente, o G20 começa agora dia 30. É uma oportunidade de mostrar ao mundo que o Brasil avançou na vacinação? G20, eu tive lá. Eu fui lá e mostrei para eles que o Brasil caiu menos do que os países do G20, voltou mais rápido que os países do G20, está crescendo mais do que a média do G20 e vacinou mais do que o mais avançado deles que produziu a vacina, que são os americanos. Nós já vacinamos 94% primeira dose da população e já vacinamos 50 e tantos por cento com as 2 doses. Então, isso é um retorno seguro ao trabalho. É um retorno seguro ao trabalho. A economia está voltando com tudo. Eu recebi hoje informação, todo dia eu recebo informações. A Receita Federal está no recorde de arrecadação. A geração de emprego está gerando 370 mil empregos por mês. O Réveillon no Rio de Janeiro, 100% de ocupação, já tudo reservado. Esse final de ano, o setor mais vulnerável nosso, que mais sofreu, que foi turismo, serviços, comércio, vai explodir de crescimento. Então, o Brasil está crescendo e o Brasil vai crescer. São 540 bilhões de investimento. Daqui até o fim do ano, nós ainda vamos seguir com Correios, com a Eletrobras.
Eu acho, o ministro Tarcísio tem dito, por exemplo, que acredita que nós vamos conseguir mais 540 bilhões de compromissos. Nós vamos chegar a quase 1 trilhão de investimentos. Compromisso, isso não são planos, isso são compromissos, contratos assinados. Sexta-feira próxima, o ministro deve estar fazendo a Dutra, a concessão da Dutra, que é também, de novo, mais dinheiro para o governo, para justamente pagar para os mais frágeis. Então, está acontecendo o seguinte, nós conversamos com o G20 e mostramos o seguinte, o governo gastava 19,5% do PIB. Com a pandemia, nós fomos a 26,5%. Foi o país que deu um dos maiores saltos para proteger a população. Aí voltamos esse ano para 19,5%. E o ano que vem nós vamos cair para 17,5%. Aí o presidente fala, em vez de 17,5%, que tal cair só para 18,5%? Calibrar um pouco, moderar essa velocidade de aterrissagem fiscal, em vez de fazer aterrissagem muito forte, muito rápida no fiscal e deixar a população desprotegida, vamos aterrissar um pouco mais lento, vamos cair de 19,5% para 18,5% e vamos atender a população mais frágil. Isso aí politicamente é incontornável. Eu não teria bom senso. As pessoas falam, mas você é o defensor do teto. Eu sou defensor do teto. Eu vou continuar defendendo o teto. Eu defendo as privatizações. Agora, o presidente tem que tomar uma decisão política muito difícil. Se ele respeita o teto, ele deixa 17 milhões de famílias passando fome. Então, ele tem que pedir uma ação social que proteja a população. E eu tenho que calibrar essa ajuda, dizendo, presidente, até os 400 o senhor quer? É possível. Se a gente fizer uma administrativa, nós demos 30 bi e economizamos 300 bilhões. Só para fechar sobre o teto rapidinho, o que você quer dizer aos economistas que dizem que essa flexibilização do teto de gastos vai atuar eu vou te dizer, benefício eu vou te dar a resposta. Um economista que está criticando muito isso é o Maílson da Nova. Ele levou o Brasil para 5.000% de inflação, com a política feijão com arroz dele. Então, ele levou o governo brasileiro ao caos, à hiperinflação. Um segundo economista que criticou bastante foi o Afonso Pastore, que era um bom amigo, é um economista com um passado razoável, não tem um bom treinamento em equilíbrio geral. Ele não está entendendo o que nós estamos fazendo. Então ele fica me xingando, me atacando o governo. Ele serviu a um governo militar, ele fica falando, o Paulo Guedes está ajudando o Bolsonaro. Bolsonaro é um presidente democraticamente eleito, 60 milhões de votos. Então o Afonso Pastore, que trabalhou para o governo militar do Figueiredo, que foi um caos, que tocou fogo no Brasil, porque exatamente fez uma política errada, ele estava no Banco Central, não fez nada e está me criticando porque eu estou ajudando um presidente democraticamente eleito. Ele ajudou um governo que não foi democraticamente eleito, tinha que ficar quieto e ter uma velhice digna. O outro que está criticando é o Henrique Meirelles, candidato. Ele trabalha para qualquer partido, a qualquer momento, em qualquer lugar, a qualquer hora. Ele está sempre à disposição, tá certo? Então, está criticando. O que ele fez? Deu 3 aumentos de salários, ele garantiu 3 anos. Nós, no primeiro ano, tivemos que dar aumento de salário que ele contratou no governo dele. Tanto que nós fizemos uma lei que agora impede alguém de aumentar o salário para o outro governo pagar. Ele aumentou 3 anos seguidos o salário, calculou onde é que ficava o teto para deixar ele fazer esse excesso de gastos, e aí botou o teto e saiu correndo. Não fez a reforma da Previdência, não fez a reforma tributária, não fez a reforma administrativa, não fez nada, só botou o teto e saiu correndo. Esses são os 3 economistas que estão criticando mais. São os mais conhecidos. Presidente, ministro, aproveitando, o senhor podia aproveitar que está a CNN e a Globo aí e falar que o senhor não vai abandonar o governo, o senhor está firme com esse governo. Olha, escuta, eu digo desde o início para o presidente... A gente vai sair junto, fica tranquilo. Eu digo desde o início... Vem lá na frente, sai junto. Eu digo desde o início para o presidente o seguinte: o Brasil teve, no final dos 2 governos militares, os 2 últimos, e durante todo o governo de centro-esquerda brasileiro, nós tivemos uma concepção dirigista, uma concepção de atuação de governo. O Brasil, que era uma das economias mais dinâmicas do mundo, caiu numa armadilha de baixo crescimento, degenerou-se a política, com uma corrupção endêmica, e, ao mesmo tempo, nós paramos de criar emprego e começamos a perder a população. Nós somos a maior colônia de japoneses fora do Japão, segunda maior colônia de imigrantes italianos, terceira maior de alemães. Nós temos mais libaneses no Brasil que no Líbano. Todo mundo vinha para o Brasil. Agora os brasileiros estão indo embora, estão fugindo do Brasil. Então o presidente está tentando justamente fazer essa guinada no Brasil em direção ao caminho da prosperidade. Mais uma economia de mercado, mais forte, uma economia que o governo se dedica só a ajudar os pobres e não a ficar dando campeões nacionais. Nós democratizamos o crédito,
É a primeira vez que tem uma recuperação econômica brasileira que metade do crédito foi para pequena e média empresa. Então nós estamos tentando fazer o nosso trabalho. Agora nós fomos golpeados por uma pandemia mundial. Como é que nós podemos jogar a culpa, seja no presidente, seja no ministro, por uma pandemia mundial? Nós estamos fazendo o que é possível e queremos a cooperação. Eu peço sempre ajuda e eu digo sempre, nós acreditamos na democracia brasileira, nós acreditamos no Congresso para nos ajudar nas reformas, o Supremo tem nos ajudado nas reformas. Às vezes alguém se excede aqui ou ali, mas é da democracia. O presidente sempre fala, vou jogar dentro das 4 linhas, vou jogar dentro das 4 linhas. Agora nós esperamos que todo mundo jogue dentro das 4 linhas, que a mídia procure a verdade, em vez de se fazer militância política, que o presidente do Senado avance com as reformas, que ele se lança presidente da República agora, presidente do Senado. Ele se lança presidente da República. Como é que pode ser, se ele não avançar com as reformas, como é que ele vai defender a própria candidatura dele? Ele precisa avançar com as reformas, ele precisa nos ajudar a fazer as reformas. Ele não pode fazer militância também. E eu tenho certeza que não vai fazer. Nós conversamos semana passada, ele falou, olha, nós temos que acelerar o precatório, a aprovação, nós temos que avançar com as reformas. Ele sabe que nós estamos no caminho certo. O presidente do Senado sabe que nós estamos no caminho certo. Eu desafio qualquer economista que esteja trabalhando para ele que não vai dizer que temos que fazer essas reformas que nós estamos fazendo. Então, se ele quiser, inclusive, se viabilizar politicamente como uma alternativa séria, ele precisa ajudar o nosso governo a avançar com as reformas. Porque o presidente quer avançar, nós queremos avançar. O presidente da Câmara, o deputado Arthur Lira, quer avançar. Então, nós estamos esperando o Senado também nos ajudar a avançar. E eu tenho certeza, o Senado, eu tenho conversado com gente lá, eles querem avançar também com as reformas. Todo mundo quer ajudar o Brasil a dar certo. Uma coisa importante, a questão do óleo diesel. Nós importamos na ordem de 20% do diesel consumido aqui. Se aquelas 3 refinarias lá atrás, na época do PT, uma só fosse feita, não teríamos esse problema. Além de não fazerem, 3 refinarias, 2 no Nordeste e uma no Sudeste, deixou uma dívida na casa dos 100 bilhões de reais para quem bota combustível no carro pagar. Então quer justificar o que está acontecendo, estão mostrando o que está acontecendo, o que foi feito de errado lá atrás. Nós praticamente saneamos muita coisa no Brasil. Em 2015, a estatal deu um prejuízo de dezenas de bilhões de reais. Em 2020, deu lucro de dezenas de bilhões. Essa diferença está na casa dos 100 bilhões, dinheiro que ia embora, por ralo. E nós tratamos com responsabilidade. Você pega uma CEAGESP em São Paulo, um foco de roubalheira, tudo que de errado tinha, acontecia lá. Botamos lá uma pessoa adequada para a função. Um coronel recém saiu da rota. Resolveu a questão da CEAGESP. É um exemplo. Olha Itaipu Binacional. Não dava lucro. O lucro era muito pequeno. O ano passado, do excedente da Itaipu Binacional, investimos 2,5 bilhões no estado do Paraná, em comum acordo, né, com o próprio governador Ratinho, que é um grande aliado nosso. A segunda ponte com o Paraguai, exceção da pista do aeroporto de Foz do Iguaçu. Atendemos a mais de 40 municípios do Noroeste Paranaense. Os Correios deram lucro ano passado de 1,5 bilhão. Era um foco de corrupção enorme. O próprio Mensalão nasceu lá no Rio de Janeiro. O Mensalinho também nasceu lá. E nós, o ano passado, com a administração de um general, passou a dar lucro de 1,5 bilhão ano passado. E a previsão desse ano é dar lucro de 3 bilhões. Ou seja, nós estamos no caminho certo. Olha como era o Imetro. Lá atrás, tomaram em Três Pinos. Quando nós, eu e o Paulo Guedes, descobrimos aqui, o Imetro queria trocar os tacógrafos de todas as viaturas do país, mais de 2 milhões de caminhoneiros, queria também um chip para bomba de combustível e queria trocar todos os taxistas do Brasil, mais de 500 mil taxistas. O que nós fizemos? Não só abortamos essa questão, como demitimos toda a diretoria e a presidente do Imetro naquele momento. Hoje o Imetro trabalha para o Brasil, tanto é que ninguém reclama do Imetro. Botamos lá um coronel formado pelo IME, deu certo. Era um choque de autoridade, choque de responsabilidade. Muitas áreas do Brasil não é nem tanto o gestor, é um caso de polícia para começar. Estamos tratando o Brasil de forma adequada. Temos muitos gestores do nosso lado, mas a questão de moralizar aquela questão é importante. Estamos completando 3 anos sem corrupção. Isso não é virtude, é obrigação. Mas até há poucos anos
tínhamos 2, 3 escândalos por semana. E olhe, se isso não tivesse feito, como estaria a nossa economia agora, com essa crise econômica, né, pós-pandemia, no mundo todo. É a marca do nosso governo. Aqueles que acham que derrubar o governo é o suficiente, apresenta a solução agora. Se for boa, o Paulo Guedes acolhe agora a sugestão dessa pessoa. Mas não são sugestões simplistas, voltadas para o populismo. Tem que ser coisa séria. Lamentamos a situação que se encontra o pobre no Brasil, passando dificuldade. Tanto é que estamos socorrendo essas pessoas mais pobres, como socorremos o ano passado. Não estamos aqui lutando por eleições em 22, não se toca nesse assunto. Tanto é que até o momento nem partido eu tenho ainda. É o Brasil que está na frente. Todos nós estamos exatamente no mesmo barco. Quem é todos nós? Todos nós, 210 milhões de brasileiros. Pessoal, falar um pouquinho dessa visita de hoje? Aqui é visita de cortesia, é uma feira legal. Tá? Eu nunca tive passarinho preso em casa, mas aqui são criados em cativeiro. Se você soltar, eles morrem. Então é uma questão legal que a gente está prestigiando aí os criadores de passarinho. Presidente, Manda um abraço para o tema da corrupção, né? Você falou que está 3 anos sem corrupção. Gostaria de pedir que o senhor fizesse um comentário a respeito do tema chamado de orçamento secreto. Não tem nada pai é um secreto. grande admirador. Não tem nada secreto no orçamento. Você está publicado em DO, como é que é secreto? Quer dizer, Pelo amor de Deus. Um abraço para ele. Pelo amor de Deus. Você está publicado em DO, como é que é secreto?